pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Edson, ele que vem falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Olá, doutor. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, dissesse suas formações, para que a gente pudesse entrar nesse contexto aí do autoconhecimento que é tão importante. Olá, Eliane. Primeiramente, uma honra estar aqui, né, no ITEAC com você, falando de um tema tão central, tão importante, que é o autoconhecimento, e como esse autoconhecimento ele pode promover uma melhor vida em sociedade, né? Falar rapidamente de mim, o título que eu mais gosto meu é professor, né? A rigor, sou professor. Na faculdade, na educação básica, na psicanálise. Tenho doutorado em educação pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em educação e culturas e identidades, o que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. De base sou historiador, né? E sou psicanalista, né? Sou psicanalista. Hoje é onde a minha energia está mais concentrada na psicanálise. Atuo na clínica há 6 anos e meio. Iniciei minha leitura na psicanálise há 16 anos, né? O primeiro texto de Freud que eu li foi Totem e Tabu, me apaixonei por aquilo que eu li ali. Como a psicanálise, me encantei pela forma, para mim, né? Como a psicanálise entende o ser humano, entende o autoconhecimento, quem somos, né? Por que estamos aqui, como é que ela explica essa experiência que a gente está vivendo. E o mais incrível é o respeito, né, doutor? Que todo esse conhecimento da psicanálise a gente pode até resumir como o respeito pelo próximo e por si mesmo, que eu acho que é o que também me chamou muita atenção na psicanálise. E nós que agradecemos que o senhor tenha aceito o nosso convite, né, para que possamos aí contribuir de uma forma engrandecedora essa comunicação importante que é do autoconhecimento. Então, assim, eu não poderia começar a não ser perguntando o que é o autoconhecimento, né? E o porquê que ela é tão importante diante de si e da sociedade. Excelente questão, Eliane. O autoconhecimento seria uma experiência curiosa para nós seres humanos. Conhecer algo é estudar esse algo. Então, eu quero conhecer esse copo de água. Eu olho para ele de fora e eu tento entender as propriedades dele, o que constitui, como ele se relaciona, como eu posso interagir com ele. Quando eu me tomo como objeto de autoconhecimento, significa que eu preciso minimamente sair um pouco de mim, me olhar de um outro lugar, sair da Matrix, para entender como a Matrix funciona. Então, o autoconhecimento seria eu me tomar como esse objeto de conhecimento. O que é curioso que parece que quando eu falo do eu me tomar como objeto de conhecimento, eu estou falando de duas pessoas. E é essa experiência mesmo, né? Quando eu percebo assim, isso é mais evidente, por exemplo, quando a gente toma atitudes, faz ações que em geral a gente não está acostumado, que nos surpreendem em relação a nós mesmos, né? Quando a gente pensa, mas como é que eu consegui fazer isso? Ou para o bem ou para o mal, Sim. né? Então, nesse momento, eu olho para mim e eu me estranho. Esse estranhamento ele é essencial para o autoconhecimento, porque nessa hora eu percebo que tem partes de mim que me determinam, mas que não eram tão conscientes assim, né? Então, o autoconhecimento, com essa percepção de mim, se ele for um processo bem conduzido, feito com ética, com verdade, ele me leva a uma consequência que é essa que você trouxe, né? Eu sou assim em função dos diversos determinantes que me marcaram. A biologia, a carga genética, mas as experiências afetivas, a família em que eu nasci, o tempo que eu nasci, o país, a língua, a cultura, o que eu li, o que eu assisti, tudo me constitui. Freud vai dizer assim, o eu é um precipitado das experiências que eu vivi, né? Vamos pensar num suco. Eu faço um suco e ele decanta, né? O pó dele decanta e fica um resto. Pensemos nisso. Tudo que eu vivi até hoje, especialmente aquilo que eu não vivo mais, né? Experiências passadas, Passado, né? né? Que não estão mais hoje. Pessoas que me marcaram, livros que eu li, lugares que eu visitei, filmes que eu assisti, séries, enfim, elas deixaram um grãozinho em mim. Esse grãozinho, quando juntou tudo isso, esse sou, digamos assim, o que há de mais interno em mim, mais real em mim. Então é esse processo que a gente vai tentando conhecer. Na hora que eu olho para isso, eu percebo, mas caramba, isso é genial. Porque tudo aquilo que me marcou não é o que marcou ele. Eu posso ter um irmão gêmeo, mas as experiências que ele teve, o sentido que ele deu às experiências que ele viveu,
é totalmente diferente do sentido que eu dei às experiências que talvez até nós tenhamos vivido juntos. Sim. E essa singularidade ela é importante. Na hora que eu olho para isso e digo assim, então eu sou único no mundo. Mas se eu sou único no mundo, o outro também é único no mundo. Que aí, às Então, vezes a gente esquece disso, né? isso, porque a gente acha, eu sou assim, então todo mundo pensa igual a mim, todo mundo sente igual a E mim, tem que ser e tem assim. que, e se eu quero obrigar o outro a pensar igual a mim. Amém. Na hora que eu faço esse processo de autoconhecimento de uma forma ética, verdadeira, a consequência lógica é dizer, isso é só meu. Ninguém mais tem que viver igual a mim, ninguém tem que crer igual a mim, ninguém tem que pensar igual a mim, ninguém tem que ter a ideologia política que eu tenho, nada. Né? A busca, né, você trouxe uma coisa importante na sua fala, que é assim, o que a psicanálise, em geral, os processos terapêuticos, né, uma terapia, uma análise, nos ajuda, é entender que, no fundo, aquilo que conta numa vida para ela valer a pena é ser autêntico. Mas na hora que eu busco essa autenticidade, eu preciso, de forma decente e ética, garantir que o outro busque Não. essa autenticidade. E garantir que ele seja ele, ela seja ela, do jeito que ela quiser ser, ou do jeito que é possível E não ser, vem a comparação, né? e não Que acho que esse perfeito. nome eu gosto muito de tratar isso no consultório também, a comparação, porque às vezes a gente nem se conhece, aponta para o outro e ainda compara a vida. Então a gente deixa de viver, de se conhecer e de saber. Eu até gosto de completar, de esquecer do que é felicidade. Porque é aquela essência. Muitas vezes está lá dormindo, porque eu estou me comparando com E aí também vem gerando vários transtornos, né? Hoje a ansiedade, depressão, entre outros. Uhum. Então, assim, isso é algo importante desse tratar do autoconhecimento. Eu acho isso bacana a gente passar para as pessoas, né? Às vezes até pergunto, vocês sabem a diferença da felicidade e alegria? Uma coisa Uhum. simples que as pessoas não entendem. Sim, Elas até confundem a alegria com a felicidade. sim, sim, Então, sim. assim, eu até brinco às vezes, e a menina diz, a senhora fica rindo, eu digo, é porque tem coisas simples que a gente vai passar para vocês e vocês vão... Uma coisa tão simples vai engrandecer muito a vida de vocês, o Sim, entendimento de vocês. Eu digo até assim, a alegria até dinheiro compra, minha gente. sim, sim. Né? Então, assim, o que é que para mim vale? É Uhum. isso que o senhor está trazendo, esse conhecimento, esse olhar para si, saber que você é único. Agora também tem hora que dá um medozinho, né, doutor? Que acho que muita gente não se permite por isso. É, porque assim, psicanálise a gente diz muito isso, né? É um autoconhecimento, mas que ele está atravessado por um autoestranhamento. Então dá medo, né? Em geral a gente tem dificuldade, né, de se autoconhecer, porque em geral tem áreas da nossa vida que a gente não quer acessar. E aí isso produz uma visão turva sobre nós mesmos, né? Então, fatos que nos aconteceram, erros que a gente cometeu, como a gente tem dificuldade de assumir os Isso. erros. Aquilo fez parte E de mim. faz parte. Pois é, eu vi uma psiquiatra dizer algo recentemente que eu achei genial. Ela disse, olha, só se torna mais inteligente quem erra. O cérebro é plástico, mas uma pessoa que não se permite errar é como se ela engessasse o cérebro dela. Quando eu me permito errar, eu vejo formas outras de lidar com a mesma situação. Então, só quando a gente acolhe o erro é que a gente pode expandir nossa capacidade mental de sermos pessoas melhores. Até porque estamos para evoluir. Exato, E o eu faz perfeito, parte, o eu né? faz parte dessa Né? evolução. E você trouxe um ponto que eu acho essencial, a questão da dificuldade da gente viver sem se comparar, né? Porque na hora que eu não me comparo e eu não comparo o outro a mim, eu posso respeitar a singularidade do outro ser quem ele quer, deseja e pode Sim. ser, né? E entender que o que serve para mim não serve para ele. Toda a luta social que a gente tem, por exemplo, trazendo o ponto central aqui do ITEAC, que é a valorização, o respeito, o reconhecimento da vida plena de uma pessoa com terra, né? Que ela funciona diferente de uma pessoa que não tem a terra, né? Ela não é nem mais nem menos, ela só é singular, ela é diferente, né? E aí poder proporcionar, o problema está aí, é que como a gente funciona um outro modo, a gente acha que todo mundo Tem se que- encaixa no nosso modo. Então os processos de facilitar o acesso, da linguagem, daquilo que conta, né, hierarquicamente, quando a gente olha para essa não comparação, a gente entende. Se a gente não construir uma sociedade em que cada pessoa, com qualquer singularidade que ela tenha, ela precisa ter o direito de ir e vir, de falar, de se expressar e ser respeitada e reconhecida, nisso a gente está falhando enquanto sociedade.
Verdade. E aproveitando em relação, né, a essa parte que o senhor trouxe do TEA, que é o nosso hoje o nosso foco, né, como podcast e episódio também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas que estão em casa, o olhar da psicanálise para o Uhum. TEA. Como é que é esse olhar? Como é que a psicanálise trata, né, essa parte do TEA também? Acho que é algo muito importante para essas mães que estão lá, ver também outra possibilidade que é existente de tratamento Uhum. dentro da psicanálise. Sim, a psicanálise tem a dizer sobre o TEA, E né? muito, né? E muito. Nós temos autores e autoras assim de renome internacional sobre TEA na psicanálise. O que eu mais gosto é o Alfredo Jerusalemski, né? O Alfredo, ele é um psiquiatra argentino, psicanalista, hoje é radicado no Brasil, mora no Rio Grande do Sul, e ele tem assim uma trajetória de mais de 40 anos da clínica com crianças e adultos com TEA, inclusive com quadros evolutivos surpreendentes, né. Então, a psicanálise tem a dizer, a psicanálise entende o TEA como como é que a gente poderia dizer, a forma mais sublime de autenticidade, né. A gente diz assim, uma pessoa que não tem a TEA, ela se sujeitou a um outro, ela se Ao submeteu. O TEA não. O TEA é talvez a única pessoa que é o que ela é, sem se subjugar ao e outro. ponto. E ponto. Ela é singular. Ela não entra, né, a gente fala muito quando fala de TEA de estereotipias, né, mas nós temos nossas estereotipias. O Todos TEA temos. pois E todos somos é, educados, de certa maneira, para viver diante da sociedade. sempre, Por isso que exato. existem as leis. Né? Tem... A cultura é uma estereotipia, a língua é uma estereotipia, só que a gente classifica as estereotipias da pessoa com TEA, né, talvez de uma forma, menos valorada, né, mas é um modo de ser no mundo, né, como uma pessoa comum, é essa ilusão que a gente tem, que a gente é livre. Não, a gente não é livre, a gente está sobredeterminado. Uma pessoa com TEA tem isso, só que ela tem isso de uma forma muito mais linda e mais potente. Ela inventou isso, ela criou isso. A experiência para a psicanálise do TEA é de uma vida muito criativa. A gente vê em geral como limitada, mas não, é muito criativa, porque não é uma cópia. A gente é viciado em cópia. O Theia não quer copiar ninguém, ela quer ser ela. E deixem que eu Gente, me seja eu. inclusive, é uma certa. Muitos falam de dificuldade, mas eu coloco assim, único, de tratamento, né? Uhum. Não tem uma receita de bolo. Cada um Isso. é tratado do Uhum. seu jeitinho, por ter Uhum. essa, Sim. né, essa individualidade. Então, assim, muitos dizem, uma dificuldade de tratar o TEA porque a gente tem técnicas, tem tudo, mas na hora da execução é único. Né? Então, assim, eu até digo, tem coisas que eu nem uso, Uhum. porque não faz Uhum. parte daquela criança ou daquele adolescente tratar Sim. aquilo, né? Que realmente é o mundo dele, é o jeito dele. Então, nós temos que nos adaptar do jeitinho que ele é e fazer essa transformação para que eles entendam. Eu vejo muito isso também com a ciência aba, né? Uhum. Uhum. Inclusive, a ciência aba no começo foi muito julgada, talvez, posso até falar essa fala porque diziam que era um adestramento, Uhum. né? Então, porque os autistas não é animal. Mas nós somos adestrados também, se for ver O por esse tempo todo. lado, Sim. né? Então, assim, é uma palavra grossa, que eu acho, mas se for ver no contexto geral, todos nós somos. Uhum. Para viver em sociedade, eu tenho que. Aí vem de novo a palavra respeito. Eu tenho que respeitar, né? Então, é sobre isso. Às vezes a gente tem um auto-julgamento pela falta de comunicação, Uhum. de Uhum. De conhecimento. conhecimento. Então, acho que por isso, hoje o ITA que está trazendo isso, né? Pessoas que possam levar para o outro, que está lá do outro lado assistindo, essas informações, em várias áreas. E Uhum. por que não também na psicanálise, para Sim, mim, é muito importante, né? É algo que vem trazendo aí um enorme autoconhecimento para todos, sim. independente típicos ou Ou atípicos. atípicos. É interessante que eu use essa palavra atípico, né? Porque o que é uma pessoa atípica? É uma pessoa que a rigor funciona de um modo diferente da maioria das pessoas. Mas isso não torna ela menos sujeito, menos cidadão, inclusive, né? Menos capaz de direitos, né?
voltando para a questão da psicanálise, você falou da aba, né? Então, existem várias abordagens técnicas para a clínica do autismo, do TEA, que são escolhas que a gente faz, né? Então, a psicanálise tem uma perspectiva, um olhar, uma técnica para isso, né? A aba tem outra, né? E elas são, ao mesmo tempo, complementares, dialogam, terá criança que irá evoluir muito melhor no aba, né? E Terá outra. criança que irá evoluir melhor na psicanálise, na TCC clássica. Então, e você trouxe um ponto importante, né? O desafio da clínica do TEA é exatamente a singularidade, né? Quando se a gente pegar a nomenclatura da psicanálise, eu pego uma pessoa de dinâmica neurótica, é mais ou menos formatado. A palavra que você usou, né? Mais ou menos adestrado ali dentro da estrutura do tipo de funcionamento. Mas com o TEA não dá. Não dá, porque a singularidade é o que mais... Talvez isso que a gente precise aprender com as pessoas que têm TEA. Somos seres singulares, né? A identidade, isso da gente achar que somos semelhantes, é uma fantasia que a gente criou, né? É um adestramento, né? Não deixa de ser. É uma Então, palavra grossa, mas muito utilizada pelas pessoas. Por isso que uhum, também eu trouxe essa palavra, né? Porque muito diz, é um adestramento. Se eu for olhar por esse lado, todos nós somos. sim. Eu queria deixar aqui como dica de leitura, para quem se interessa pelo tema, de como é a clínica da psicanálise com crianças autistas, é um artigo curto do Jerusalemski, que é de um tratamento possível para o TEA na psicanálise, né? É incrível ali como ele vai trazendo uma discussão, num debate, né, com uma pessoa da TCC e cada um falando as suas Importante. potencialidades. Ele mostra, olha, é assim que a gente pensa o TEA. E é lindo assim o texto, né, para quem quiser conhecer mais, fica como sugestão. Sim. Doutor Edson, como o senhor pode deixar um pouquinho sobre as técnicas que a psicanálise pode usar e vem desenvolvendo dentro do TEA? Ótimo, excelente questão, Eliane. Existe digamos assim, uma orientação, né? De novo, não é algo fixo, porque cada Ser pessoa humano. com TEA é singular. Mas, por exemplo, algumas orientações, né, que inclusive estão nesse texto de Jerusalemski, na bibliografia dele, mas a Lasnik também, a Ana Elizabeth Cavalcante, que é o seguinte: a primeira coisa na técnica do TEA, na psicanálise, é você, digamos assim, entrar na estereotipia da pessoa, né? A estereotipia é o modo como ela age no mundo, se relaciona com o mundo, né? Então, não cabe eu tentar tirar a estereotipia ou desvalorizar. Não, eu entro, eu reconheço aquilo como uma forma de ser, então eu entro nela. Mas eu entro nela não para continuar nela, para produzir pequenas variações. Vamos pensar um exemplo. A criança tem a estereotipia de andar em círculos. Ela anda em círculos. Então você começa a andar em círculos com ela. Só que aí você faz isso, e a segunda coisa que você vai fazer é você vai, digamos assim, nomear essa estereotipia. Então vamos pensar que você está ali circulando com ela. E de repente você diz assim: ah, legal, a gente está numa corrida. Veja, agora não é só andar em círculo. Eu estou dando um sentido de uma experiência coletiva, né? Ah, então a gente está numa corrida, vamos ver quem ganha. Então a gente está correndo, a gente está correndo. Isso é uma outra coisa. Então, você está na estereotipia, você nomeou essa estereotipia não só como um Há outro circular, dá sentido. um outro sentido, né, cultural, né? Insere essa criança ou esse adulto, enfim, adolescente na cultura. Ah, quando a gente faz isso, a gente está correndo. Pode ser outra coisa, mas eu dei um exemplo aqui do correndo. Feito isso, você vai produzir uma pequena variação. Essa variação ela pode ser, por exemplo, e se a gente correr para o outro lado? Então você inverte. Você está dando a essa criança a possibilidade de pensar assim: isso aqui é muito importante, mas eu tenho outras possibilidades. Agora é importante que essa E andar variação... aí eu vou para uma vertical, uma horizontal, que eu já vou Pois estar dando é. outros. Agora, nesse primeiro momento é importante que não seja uma quebra brusca, Uhum. né? Se a gente está andando em círculo, continuemos por enquanto em círculo. Vamos mudar a rotação ou a velocidade. Vamos correr rápido? Vamos correr devagar. Você vai produzindo essas variações para que ela vá se experimentando de uma outra forma, respeitando a estereotipia dela. Depois você vai fazer uma coisa que em psicanálise a gente chama de traço. Traço mesmo como criar bordas. Então eu estou só andando em círculo, mas se de repente eu desenho um círculo no chão, 2 círculos, e eu digo: vamos andar dentro dessa linha.
E de repente eu faço uma coisa que é muito potente na clínica do TEA, que é o transbordar, sair e ir para além da borda. E aí de repente eu digo, e vamos sair da linha, e eu volta. Então, esses Já vê outra processos, visão. isso dando outra visão, né? Ou de repente é um objeto que eu deixo cair, cadê o objeto, né? E dá a entender que aquele objeto ele não se foi, ele só está em outro lugar, eu posso pegá-lo. Que eu posso sair da linha, mas eu volto para a linha. Então, Eu posso dar um exemplo sim, aqui do ITEAC, já que eu já tratei isso, trato na realidade, né, não criança, que é um menino que ele tem uma dificuldade, e eu até já um hábito que ele fala assim, baixo. uhum, Aí um dia eu conversando com ele, aí ele fala, aí eu peguei, comecei também, né? Aí ele olhou assim, aí eu, falando o que era o que ele estava falando, uhum, o que era para ele fazer, executar ali a tarefa, aí ele ficou olhando como se assim, eu não tô ouvindo, né? Aí ele, e ficou observando. uhum. Aí eu, aí ele ficou olhando, eu disse, não tá ouvindo? Aí ele, aí eu comecei a falar normal. Aí ele começou a falar também, no mesmo Interessante, tom, né? genial, Aí aham. depois começou de novo. Aí eu, aí ele olhou de novo. Aí voltei o tom normal, aí ele voltou o tom. Aí eu disse, aí ele foi, olhou para mim e fez, ah, entendi. Veja, ele entendeu Sim, do jeito que dele sim, lá, sim. mas ele entendeu que quando ele fala Uhum. rouco, as pessoas não Não compreendem. compreendem, Porque quando eu perfeito, comecei a falar rouco igual a ele ficou querendo entender o que estava acontecendo. genial. E depois ele subia, e aí o hábito, aí vem um hábito, né? Aí Uhum. voltava. Aí Sim, eu de novo. Aí ele. Aí depois ele fez, ah, entendi. Aí achei hoje, às vezes, genial. quando acontece, porque tem a educação é isso, é Uhum. repetição, Sim, né? sim, sim. Então, assim, às vezes ele faz, mas aí a pessoa, aí ele volta. Aí é o lembrar, Uhum. né? Então, assim, é interessante isso. Eu também coloco um pouquinho disso nas terapias que eu faço com eles. Perfeito. Achei genial, né? Porque é isso, você entrou na estereotipia dele, né? Ou seja, eu gosto de usar uma metáfora que é assim, o TEA é como uma ligação de sentido único. Ou seja, é só de lá para cá, né? Uma intervenção, eu fiquei pensando aqui, que a gente pudesse, talvez as pedagogas, os pais, as mães, sem o conhecimento da singularidade do TEA, pudesse dizer assim, você tem que falar alto, não funciona. Né? Na hora que você entra na estereotipia dele, ele se vê, isso é genial que você fez. Ele se vê através do olhar do outro. Mas ele experienciou aquilo, não como um castigo, uma normatização, uma imposição de uma regra, mas assim, olha, comunicação, quando você entra na estereotipia dele, ele mesmo percebe que tem dificuldade com aquilo. E aí, ao final, né, depois de algumas intervenções, eu entendi, aquilo teve uma potência, né, Mas de ele ainda representação. faz, mas Sim, ele sim, já mas ele entendeu, já entendeu, né, né? algo mudou nele ali, né, algo mudou nele. E são essas pequenas mudanças, que em todo processo terapêutico, especialmente no TEA, há que se comemorar muito, porque são, se pra gente é difícil pequenas mudanças, para uma pessoa com Imagina, TEA há que se celebrar muito mais. verdade. E assim, a gente tem outros exemplos, né? Eu trouxe esse porque acho que é bem parecido com o Uhum, que o senhor trouxe, e existem outros. Porque eu sempre gosto de frisar, e até nas minhas avaliações com a mãe, né? Que eu faço primeiro com a mãe e a criança, eu digo, mãe, qual a maior dificuldade hoje dele que você nos traz? Porque é como se são pequenas, então eu não posso uhum, pegar um conjunto todo, porque ela vai dizer várias. sim, Mas qual é a mais? Qual sim. é a que você precisa hoje, que é urgente, que você acha que tem que. Então, é através daquela ali que a gente vai começar. Que eu acho que é isso que as mães têm que entender. E a gente passa também muito, eu chamo muito de reforço positivo, né? Uhum, Porque, como eu digo, educar é repetição. Então, eu não tenho como fazer na sala e em casa ele não ter. sim. Então, a gente reforça muito isso, né? A gente sempre educa os pais também a isso, a reforçar em casa aquilo que a gente está tratando dentro do consultório, que eu acho que é o mais importante para ele, para todos nós, porque até as mães, eu também passo. Às vezes uma chega sem fazer, sabe? Eu digo, fez não, por que não fez? Eu não tive tempo, eu não sei o quê. Eu digo, e cadê o outro? Cadê o eu?
Uhum, uhum. Cadê o meu prazer diário, Sim, né? Então, assim, educar é repetir. O senhor, sim. como educador, Sim, sim. sabe bem mais do que eu, né? Sim. Que é necessário a repetição. Então, assim, acho que é muito importante isso. Eu queria também, assim, que o senhor deixasse um pouquinho de como é que a psicanálise lá no passado vai vendo essa transformação, esse desenvolver do TEA, né? É muito potente a tua pergunta. A psicanálise, ela sofreu, não sei se injustamente, de um estigma, né? De culpabilizar as mães, né? Hoje a gente não pensa mais isso, né? A condição, né, do TEA não é uma culpa da mãe, né? Os vários fatores a gente, né, Consegue? contempla hoje, o biológico, o genético, o ambiental, o afetivo, mas também essas relações. Ao mesmo tempo que a gente diz assim, olha, quem é a pessoa mais importante na nossa vida? Quem são as pessoas? O pai, a mãe, a família. Então, as relações que se estabelecem ali, elas também influenciam nessa situação, inclusive na evolução dela, como você trouxe. Olha, aqui eu estou com essa criança uma vez, 2 vezes na semana. Quem está do dia é o pai e a mãe. É importante que a gente faça uma parceria, E a né? escola também, E né? a escola Tem isso. também, perfeito, que a escola também se interesse, né, por dar uma vida melhor a essa criança, a esse adolescente, a esse adulto, enfim. Eu só pegando um pouquinho aí dessa palavra da escola, o quanto que é importante, Uhum, né? uhum. A gente sempre pede um relatório voltado ao que a rotina daquela criança dentro da escola, até para a gente ver, como eu falei, como são vários pontos, né, Uhum. de trabalhar, então o que é que a escola já está trabalhando para que eu possa acrescentar e ter realmente essa mudança, Sim, né? Então é um olhar importante. Porque sim. se você pegar a rotina, eu sempre digo, como é a rotina, mãe, da criança? Então, assim, aquela rotina a gente vê que é uma enorme carga horária na escola, Uhum, né? sim. Então, assim, veja como é importante a escola. E o olhar também, eu até digo o olhar do município, né? Uhum, sim, Do políticas município, públicas, sim. para isso, né? Só que não é só isso, porque às Sim. vezes também acha que é só educação. Não, eu acho que é um conjunto. Então, veja a importância, né, da saúde, da educação, com a visão da saúde, da família e da sociedade. Então, eu sempre falo que há esse conjunto, essa importância. E como o senhor também falou, essa política pública para fortalecer ainda mais esses 4 pilares. Eu acho que, como sociedade, a gente precisa de um trabalho conjunto, né? Então é importante cobrar do poder público, mas é importante também a gente fazer a nossa parte, porque o Sim. poder público não dá conta de tudo, né? Tem as limitações do que o Estado, inclusive, consegue fazer. Então, primeiramente, assim, aproveitar para parabenizar vocês por essa iniciativa. Vocês são um espaço hoje singular, único, de olhar para essas pessoas e assim, ó, tem um lugar para vocês aqui. Há um lugar para vocês e para as famílias de vocês, né? Na nossa vida e nesse espaço que é o ITEAC. Então, parabéns, assim, honrado de estar aqui por isso. Mas é importante, a educação, se debruçar sobre isso, a sociedade, nós todos e todas, né? Não de um segmento, né? Isso serve para o TEA como para qualquer condição, inclusive a mais problemática de toda, que é a dita normalidade. E eu agradeço por também, né, vocês fazerem parte e ter esse olhar também, Uhum. né. Então nós somos gratos, porque eu acho que é isso, é nós, né. É nós. É um processo coletivo. Só assim, quando a gente entender isso, né, que é nós, né, a gente vai poder construir coisas mais profundas. Quando esse tema do autocuidado, né, do autoconhecimento, o ato falho foi um ato acertado. Ele nos aponta para uma coisa mais importante, que é o autocuidado. O cuidado meu, mas do outro também, né, de eu poder construir uma experiência de vida individual, mais coletiva, do cuidado, de diminuir os sofrimentos, da política da redução de danos, da melhor solução para as situações, da melhor condição de vida para todos e todas. Você perguntou como é que a psicanálise vai vendo, né, o TEA, né, tem essa visão mais complicada. Dentro da psicanálise a gente mesmo critica isso, né. Depois um segundo tempo aí dessa relação foi meio que incluir o TEA como um tipo de psicose, né. Hoje isso já também não faz mais parte. A maioria das pesquisadoras e pesquisadores colocam o TEA como uma outra coisa, né, dada a singularidade dela, então não é uma psicose.
é uma outra dinâmica. Nós temos centros no Brasil que trabalham uma coisa importante, que é exatamente, que percebo que vocês fazem um pouco disso também aqui, alinhar o tratamento psicológico, psicanalítico com a educação, né? Então, você tem um espaço de vida em São Paulo, que é um espaço lindo, assim, com a proposta voltada para crianças com TEA, o CPP, vocês aqui hoje, o CPPL em Recife. Então, são espaços onde essas pessoas, né, que têm essa condição muito específica podem ser de forma mais plena, né, e buscar caminhos para, na vida em sociedade, poderem ter uma vida mais ampla, mais criativa, mais abrangente, mais rica. E posso até usar a palavra igual, né? Igual Igual. com os iguais, diferente com os diferentes, cada um do seu Isso. jeitinho. Uhum. É. Você me fez lembrar a frase de um sociólogo português, o Boaventura, que ele diz assim: a gente vai lutar pela igualdade toda vez que a diferença nos inferioriza. Quando a gente perde direitos de acesso. Então, por exemplo, a luta para que as calçadas tenham rampa de acesso. Isso é essencial. Que os espaços públicos eles tenham portas largas para pessoas cadeirantes. Então, aí a diferença estava dificultando a vida de algumas pessoas. A gente precisa garantir que todos possam ir e vir, e falar e se expressar. Então, toda vez que a igualdade ela que a diferença nos inferioriza, a gente vai lutar pela igualdade. E aí, voltando à segunda palavra que você usou, que eu acho muito potente. Mas toda vez que essa igualdade nos invisibiliza, aí a gente vai lutar pela diferença. Então, essas duas palavras eu acho muito potente para a gente pensar. Isso que a gente está tentando fazer aqui, inclusive para o autoconhecimento. Em que eu sou igual e em que eu sou diferente. Em que o outro é igual a mim e em que ele é diferente, eu preciso garantir que essa diferença não se transforme em perda de vida, em perda de potência, em perda de capacidade, em perda de acesso, em perda de direitos. Isso não pode acontecer, né? A gente não transformar aquilo que é um conceito meramente numérico, né, para um conceito moral. Aquele que é único, uma pessoa numa condição muito singular, ela não pode ter menos direitos, menos acesso do que a maioria das pessoas. É, o, só a sociedade só será o melhor para todo mundo quando ela for o melhor para cada pessoa. Doutor Edson, o senhor poderia nos deixar um pouco assim de alguma técnica, né, voltada para o autoconhecimento, tanto para as pessoas que estão em casa assistindo, mas também para essas mães atípicas? Sim, é possível, né? Excelente questão. Uma primeira que eu diria, que é mais rica para a psicanálise, é olhar para a tua angústia. A nossa verdade está na nossa angústia. Algo me acontece, eu fico ansiosa, angustiada. Por que eu fiquei ansiosa? Antes de tomar o ansiolítico, ou de contar até 10, ou conta até 10, toma o ansiolítico, mas depois que está calma, se pergunta, por que aquilo me angustiou tanto? Aquilo diz de mim. Uma segunda técnica é eu tentar perceber minimamente o que se repete na minha vida. Padrões. Não tenho o Importante. dedo podre? O dedo podre, ele não é tão podre assim. Ou melhor, ele é um dedo podre, mas ele não é uma coincidência. Ele é uma escolha inconsciente. Eu não tenho consciência disso. Não é algo que eu penso, mas diz de mim. Por que eu escolho essas pessoas? Né? Então, esses padrões que se repetem, que nem sempre é difícil, nem sempre é fácil a gente perceber, porque a gente está dentro da matriz, né? A gente é um produto da matriz. Por isso que a terapia é talvez uma técnica importante, né? De qualquer abordagem, seja da psicanálise ou de qualquer outra abordagem, mas é porque ali tem uma coisa importantíssima. Tem um outro, que é o terapeuta, a terapeuta, e é interessante porque se eu estiver fazendo minha autoanálise, eu posso fazer isso. Eu vou tentar me conhecer melhor. Mas o que é que acontece? Quando entra em pontos de tensão, em geral eu tendo ou a negar, não, isso é coisa da minha cabeça, ou a diminuir, não, isso é uma bobagem. A terapeuta não vai deixar isso eu entrar nesse lugar, ela vai dizer, não, opa, como assim? Por que você está diminuindo a potência disso? Isso é teu, né? E aí eu não tenho como, diz no popular, fugir da ralha, eu tenho que olhar para aquilo com verdade, de frente, encarando aquilo para tentar resolver. Então, voltando, olhar para a angústia, se perguntar por que eu me angustio, por que eu fico ansiosa, olhar para as repetições, processo terapêutico, a meditação ajuda muito, né? E também me perguntar assim, o que é aquilo que eu faço? Aí estaria assim numa relação entre o autoconhecimento para o autocuidado. Daquilo que eu faço, o que é que eu sinto que não me faz bem?
Por que eu faço então? Né? Tem coisas que são mais difíceis de eu me libertar, de eu mudar. Tem coisas que às vezes exigem um certo esforço, uma certa técnica, um passo a passo. Então olhar para isso, né. Ah, eu estou fazendo determinada coisa que está me dando mais insatisfação do que satisfação. Será que vale a pena? Tem coisa que a gente precisa fazer, não tem como, tem coisa que não dá, né. Ah, sei lá, o trabalho está pesado. Não, mas eu preciso trabalhar, eu sou um adulto que tem boletos para pagar, então não tem, eu posso talvez até pensar outros lugares, formas de trabalhar que sejam menos pesadas, mas Porque aí também vem a autorresponsabilidade, aí isso, a né. autorresponsabilidade comigo, com o outro, né, assumir a vida, né. Então essas seriam algumas técnicas, assim, para a gente se autoconhecer, né. Mas vamos pensar, por exemplo, alguém que tem uma experiência religiosa, né, a religião também ajuda a gente, né. O que que eu penso que Deus pensa de mim, ou a Deus aí, independente de qual seja a filiação religiosa, os deuses. Mas também, por exemplo, a cultura. Eu olho um quadro, por exemplo, esse símbolo de vocês, por que que ele me encanta? O que que ele diz de mim, essas cores, essas formas? Ou um quadro abstrato, ou eu assisto um filme e aquilo me emociona, né. Eu estou ouvindo uma música e de repente tem um ponto da música que parece que eu vou lacrimejar. Por que que eu estou lacrimejando? Do que isso está falando de mim, né? E se a gente observar a vida, a gente tem insights de autoconhecimento o tempo todo, o problema é que a gente passa direto, né. A gente está numa vida tão instagramável, que parece que tudo tem que ter filtro, não, tem coisa que a gente tem que encarar, assim, com a dureza, né. O autoconhecimento só será possível, e aí essa talvez seja a última técnica que eu orientaria, o autoconhecimento só é possível com coragem, de encarar quem nós somos, não com só aquilo que é bom, mas com aquilo também que a gente olha assim: "Isso não é legal, mas é meu". É meu. E não se trata de colocar embaixo do tapete, se trata de olhar que destino eu dou a isso, né, como é que eu encaro isso como meu, não é do outro, né, não é porque o outro até pode ter feito algo para mim, e se foi isso eu preciso responsabilizá-lo também, mas que destino eu dei a isso, né, aquela frase do Nietzsche: "Não importa o que te fizeram, mas o que você faz com o que te fizeram", isso também é autoconhecimento. Que destino eu estou dando? Naquela relação que terminou há anos por Eu uma estou me traição, vitimizando. pois é, e eu fico nesse lugar, assim, eu não dou passos na vida, aquilo, né, o trauma ou uma posição assim é como um disco furado, Por né, não sei se a geração de hoje vai entender o que a gente está dizendo, mas assim, a vitrola, né, e quando o disco tinha um arranhão, ficava, é, repetindo ali. Pronto, isso é uma vitimização, um trauma. Não deixe eu seguir a vida de forma criativa, né, e então aproveitar, né, o bom dela. pois é, e aproveitar tantas outras possibilidades de experiência, né. E talvez a coragem mais, assim, que a gente precisa assumir forte não é quem desbrava o mundo, quem enfrenta o mundo, forte é quem olha para si e diz assim: "Eu não posso tudo, eu preciso de ajuda". De um familiar, de um amigo, da minha companheira, do meu companheiro, da minha liderança religiosa, da terapeuta, da psicóloga, da psicanalista, né, pessoas que podem me ajudar a olhar a vida de forma mais clara, os pontos cegos da vida que muitas vezes é onde a gente tropeça. Então essa coragem de assumir nossas fragilidades e que sim, eu preciso de ajuda, eu não dou conta de tudo. Assim como quando o meu carro quebra, eu não sou mecânico, eu não dou conta, quando buga algo na minha cabeça, calma, espera aí, eu não estou sabendo lidar com isso. Parece uma bobagem, mas eu não estou sabendo lidar, eu vou procurar uma ajuda, né. A mente, ela é como qualquer órgão do corpo. Quando está adoecido, quando não está funcionando bem, é preciso procurar ajuda. Os afetos, né, se eu estou triste durante muito tempo, a maior parte do tempo, eu preciso, por que que eu estou tão triste? Eu vou procurar. Quem é que quem é que entende da mente e dos afetos? As psicólogas, as psicanalistas, as psiquiatras, né. Isso também é coisa de gente corajosa. Eu digo assim, eu gosto muito de dizer que pedir ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, É um ato de coragem. Perfeito, né. perfeito. Quando a gente sabe que precisa de ajuda e pede, somos corajosos. Genial, concordo total com isso. E aí queria encerrar essa fala mais direcionada, assim, com uma frase que possivelmente todas nós conhecemos, que vem de um grande homem que para muitos é Deus, Jesus Cristo. Ele diz assim: "Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude".
que todas as pessoas do mundo tenham vida em plenitude. Que as pessoas com TEA possam ser TEA do jeito que são, sem ter que se enquadrar em nossos padrões, mas que nada limite elas. Que a gente possa construir um mundo onde elas possam ter vida em plenitude. Isso vale para todas as pessoas. Que as pessoas que são cadeirantes possam ser cadeirantes em plenitude. Que as pessoas com deficiência visual possam viver como deficientes visuais, que nem é uma deficiência, é uma condição singular delas, em plenitude. Que cada uma de nós tenhamos o direito de ser em plenitude e que a gente possa construir essa sociedade assim. Verdade. E não poderia terminar com uma frase melhor, né? E gratidão. Estamos aqui aberto. O senhor sabe disso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, e conto com o seu apoio sempre aí. Estamos aí para caminhar juntos, se Deus permitir. Eu que agradeço mais uma vez, honrado, né? Eu participo de uma associação de psicanalistas aqui de Sim. Caruaru, a ASP, uma associação sem fins lucrativos também, que procura transmitir uma psicanálise de forma ética, aprofundada, séria. E estamos abertos também às parcerias, né, com esse propósito de vocês, a gente acha isso muito bonito. São esses coletivos, né, que acho que a sociedade vai se tornando mais bonita, mais possível, mais potente, né, mais plena, para uma vida mais em plenitude. Então, estou pessoalmente aberto e a associação também está aberta para a gente fazer parcerias bonitas e potentes. Obrigada, viu? Eu que agradeço.